Olá, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao especial HTML5 e CSS3 On Page Site. Na aula de hoje eu vou usar o CSS Flexbox para formatar um rodapé de 2 camadas e 3 colunas. Na aula anterior eu criei a estrutura do rodapé no documento HTML e vou iniciar pela primeira camada. Lembrando sempre que a gente inicia a formatação para smartphones em modo portrait e depois ajusta para tablets, notebooks e PCs. Vamos lá! Aqui na folha de estilo, em smartphones no modo portrait, vou inserir aqui um comentário, rodapé. A primeira camada está relacionada à tag address. Vou iniciar aqui criando um espaçamento superior e inferior de 50 pixels, seguindo o padrão. E vou aqui inserir uma imagem de background. Background URL img barra background2 png. Para ajustar esta imagem na tela do dispositivo, eu vou aqui usar as propriedades background size, cover e background position center. Ainda dentro aqui desta camada, eu vou mudar a cor de todas as fontes para branco. Com relação aos links desta camada, eu vou remover a decoração, ou seja, o sublinhado e a cor azul, e vou definir a cor como branco. Para isso, address A. Ou seja, vou criar um estilo para a tag A, que é um link que está dentro desta camada identificada como address. Text decoration non color FFF. E com relação aos ícones desta camada, vou criar um espaçamento de 15 pixels. Address img padding top 15 pixels. Atenção, eu defini aqui um espaçamento de 15 pixels superior nos ícones, porém esse espaçamento aqui eu tinha definido como 50, e a esse 50 ele soma 15 pixels, dando essa diferença maior. Eu preciso aqui então fazer um ajuste, corrigindo o espaçamento de 50 pixels, subtraindo esses 15, 35 pixels. Agora sim, dentro do padrão. Aqui embaixo, OK. Bom, na sequência, lembrando da aula anterior, com relação a smartphones e tablets, eu não vou incorporar o mapa e eu quero também que este ícone aqui da direita não seja exibido. Vamos iniciar então escondendo este ícone. Aqui no documento HTML, eu identifiquei este ícone como ícone local. Hashtag ícone local display none. Eu vou aqui também criar um espaçamento neste texto endereço e dados de contato fictícios. Para criar um espaçamento lá no HTML, eu também criei um identificador de nome dados, onde contém este caractere especial e este texto. Então aqui na folha de estilo, hashtag dados, vou criar uma margem interna, 30 pixels, 0 pixels, 15 pixels, 0 pixels. Eu vou também esconder o mapa que eu incorporei. Lá no HTML, eu identifiquei este mapa como Google Maps. Hashtag Google Maps display none. E para finalizar a formatação desta primeira camada em smartphones no modo portrait, eu vou fazer um pequeno ajuste, criando aqui um espaçamento deste conteúdo com relação à esquerda aqui da tela do smartphone. Vou usar aqui o próprio container que foi identificado como address. Vou manter aqui 35 pixels acima. À direita vou deixar 10 pixels. Abaixo 50 pixels. E à esquerda 10 pixels. Ok, agora sim está perfeito.
Na segunda camada do rodapé, identificada como footer, vou iniciar criando um espaçamento superior e inferior de 50 pixels. Vou definir uma cor para o background, um cinza escuro. Vou definir a cor da fonte como branco e vou alinhar todo o conteúdo. Text Align Center. E segundo o wireframe, conforme vimos na aula anterior, eu quero que os ícones das redes sociais venham antes das informações de copyright. Para fazer isso, eu vou usar o CSS Flexbox. No documento HTML, na tag footer, eu tenho esta div identificada como container, que é a div principal que eu usei para definir o layout. Vou acrescentar aqui uma classe de nome Flex5. Na folha de estilo, aqui em cima, em Layout, vou criar aqui uma formatação específica para esta classe Flex5. Display Flex. Conforme estudamos nas aulas anteriores, quando a gente define um container como flexível, os itens se posicionam automaticamente em uma linha. Aqui nos slides, eu vou modificar a propriedade Flex Direction para coluna reversa. Então, aqui na folha de estilo, Flex Direction, column reverse. Olha que legal! Os ícones das redes sociais agora estão antes das informações de copyright. Retornando aqui ao rodapé, eu tenho aqui as redes sociais identificadas dentro desta div como social. Então aqui hashtag social. Vou criar uma margem inferior de 25 pixels. Então margem bottom 25 pixels. Perfeito! Concluímos a formatação para smartphones em modo portrait. Bom, agora com relação a smartphones em modo landscape e também tablets, eu quero fazer um ajuste na segunda camada do rodapé, onde estão os ícones das redes sociais e as informações de copyright. Aqui então, em smartphones no modo landscape, vou gerar aqui um comentário, rodapé. E uma novidade, eu vou mostrar agora que também é possível mudar o estilo de uma classe dentro do próprio CSS. Aqui em cima, eu tenho a classe Flex5, onde a direção é coluna reversa. Eu vou aqui mudar a propriedade desta classe Flex5, onde a direção vai ser linha. Quando eu mudo a direção para a linha, percebam que as informações de copyright ficam à esquerda e os ícones das redes sociais à direita. Eu vou também definir o alinhamento dos itens usando aqui a propriedade Space Between. Então aqui, Justify Content Space Between. Lembrando que ele só vai aplicar esta formatação para resoluções a partir de 576 pixels, que é o caso do smartphone em modo landscape, tablets, notebooks e PCs. Também aqui eu vou fazer o alinhamento na vertical centralizado, Align Items Center. E aqui em cima eu tinha definido uma margem inferior de 25 pixels para a div que tem aqui os ícones das redes sociais. Então, além de modificar
As propriedades de Flex 5 eu também vou excluir esta margem das redes sociais. Então, margem 0. Perfeito. Então agora, smartphone modo portrait, smartphone modo landscape, tablets no modo portrait, tablets no modo landscape e finalmente em notebooks ou PCs, eu quero nesta primeira camada criar um layout de 3 colunas, incorporando agora o mapa do Google Maps, conforme o wireframe que a gente estudou na aula anterior. E para criar estas colunas, eu vou usar o CSS Flexbox. Se a gente analisar aqui no documento HTML, aqui no rodapé, na primeira camada, eu tenho esta classe identificada como container, que define o layout principal do site, e aqui dentro eu tenho 3 divs, uma para contato, outra para endereço e outra para o Google Maps. Eu vou definir aqui dentro, então, deste container, uma nova classe de nome Flex6. Assim que eu criar esta classe no CSS Flexbox, essas divs vão se posicionar em linha uma ao lado da outra. Vamos lá no CSS. Lá em cima, então, vou criar a classe Flex6. Display Flex. Vamos ver aqui no site. Eu tenho aqui esta div identificada como contato, esta div endereço, e tem outra div aqui que eu escondi, que é a div que incorpora o Google Maps. Na folha de estilo agora, lá no final, em PCs, vamos comentar aqui o rodapé. No caso aqui agora, eu não quero mais mostrar este ícone do Google Maps, pois eu vou incorporar o mapa. Então aqui hashtag ícone local, propriedade display, inline. Vou exibir aqui este ícone e este outro ícone aqui, que foi identificado como ícone mapa, hashtag ícone mapa, display nome. E agora, o mapa que eu escondi, identificado como Google Maps, display inline. Perfeito! O que eu preciso fazer agora é alinhar esses itens, muito simples. Lá em cima, em Flex 6, vou fazer o alinhamento usando esta opção, Space Arrow, Justify Content. Vamos verificar aqui o resultado. E o que eu quero fazer aqui também é inverter a ordem. Ou seja, o Google Maps eu quero que venha aqui para a esquerda. E essas informações referente ao WhatsApp e ao telefone de contato, eu quero que venham aqui para a direita. Atenção, eu não vou fazer aqui em layout, senão ele vai aplicar esse layout tanto para PCs quanto para tablets e smartphones. Eu vou aplicar esta propriedade apenas para notebooks e PCs. Então aqui, após Google Maps, .flex 6, Flex Direction, Row Reverse. Vamos verificar aqui o resultado. Perfeito. Uma última observação importante. Se eu pressionar aqui o F12, em smartphones agora no modo Landscape ou
tablets, tanto faz no modo Portrait ou Landscape, percebam que ele está mostrando as informações em coluna. E eu só quero mostrar essas informações em coluna em notebooks ou PCs. Para resolver esse problema, aqui em cima, em Layout, Flex 6, a gente coloca Flex Direction como coluna. Existem várias formas de você resolver o problema. O importante é você entender o comportamento do CSS Flexbox. Perfeito, o rodapé de 2 camadas, aqui em cima 3 colunas, que se adapta aos diversos tipos de dispositivos. No GitHub, cartão rodapé CSS Flex concluído com sucesso.